me. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua caminhada, a sua trajetória, porque sempre vão te colocar vários rótulos. Mas não ligue para isso, dê risada disso e siga o seu caminho em conexão com a sua essência, com a sua verdade, porque é isso que vale. O seu real compromisso é sempre com você mesma, ou com você mesmo, ou com você mesmo, ou como você queira ser chamado. O importante é você estar conectado com a sua essência. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto pouco, vocês sabem, que é teatro. Temos uma dica excelente, a peça Nosso Irmão, que está em cartaz no Teatro Tucarena. E os meus convidados são os atores. Bruno Ferian, bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. E Marina Elias. Oi, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Bem-vindos ao Despadronizada. E vamos falar um pouquinho dessa peça que está em cartaz há quanto tempo? Estreou há 2 semanas atrás, dia 3 de novembro, sim, há 2 semanas. Fresquinha no palco. Saindo do forno, exatamente. Saindo do forno. E a gente vai dar um par de convites para Nosso Irmão, então vocês fiquem ligados. A primeira pessoa que ligar aqui para o 31710221, 3262-4490, 31710221, 3262-4490, vai ganhar um par de convites para assistir a peça Nosso Irmão no Tucarena, que está em cartaz de sexta, sábado, domingo, sexta às 8h30, sábado às 9h, hoje inclusive, hoje daqui a temos pouquinho. espetáculo, então você que está ouvindo a gente, não ainda sabe dá o que tempo. fazer ainda hoje. É hoje mesmo. É hoje, gente, já vai É. direto pro teatro, não pensa Exatamente. não, vai direto. E de domingo às 6 da tarde, até dia 17 de dezembro. Até dia 17 de dezembro. E vamos falar um pouquinho do texto, como foi? É um texto de um espanhol, né? É isso, é um texto do Alejandro Melero, que é um autor espanhol. Acho que o Bruno tem uma pesquisa aí que acho que é legal você falar, né, Bruno, sobre a dramaturgia do... Não é a primeira peça do Alejandro Que eu o trabalho. Bruno produz. Eu conheci o Alejandro em 2014 e aí conheci através de um outro texto dele, o Clímax. E aí depois do Clímax eu acabei conhecendo o Nosso Irmão, esse texto, e também pedi para montar, né? Eu montei o Clímax em 2018 e logo em seguida comprei os direitos do Nosso Irmão, li, adorei e comecei o processo para a montagem desse espetáculo aí, através de leis de incentivo e tudo mais, né? Então é um texto do espanhol, do Alejandro, né? Que é um artista super jovem, um autor jovem, contemporâneo. E aí começamos os processos de montagem, de pesquisa e tudo mais para falar desse assunto. Que traz é um o assunto tema super importante, né, das relações familiares, relações com a questão familiares, do direito de escolha do de pessoas autismo, né? consideradas incapazes dentro desse universo da peça, que é um dos irmãos é autista, né? Então, trazer essa questão desse direito de escolha dessas pessoas, pessoas com deficiência, idosos, né? Desses familiares que acabam, às vezes, sendo jogados para outros irmãos, outras pessoas da família, e sem um direito de escolha, sem perguntar para eles o que eles querem fazer de fato. Proteger, né? Quer E- proteger e acaba sufocando as escolhas. É né? uma falsa proteção, né? Porque também uma sensação de que a gente detém que a gente sabe aquilo que é melhor para o outro. E isso, independente de ser uma pessoa neuroatípica, como no caso do espectro autista, a gente tem essa relação entre pessoas, né? Então, muitas vezes o pai que acha que sabe o que é melhor para o filho, e aí o marido que acha que sabe o que é melhor para o seu companheiro, para sua companheira, enfim. Isso nas relações, o amigo que força a barra com outro amigo, porque vai ser bom para ele se ele for à festa, porque ele está triste, e a gente poucas vezes respeita o que é que a outra pessoa quer, né? Exatamente. Legitima a voz da outra pessoa que talvez esteja com algum tipo de prejuízo, como no caso do personagem que o Bruno faz na peça, ou num prejuízo emocional naquele momento. A pessoa está triste, não está bem, aí você vem e você quer resolver as decisões no lugar da pessoa. Exatamente. Né? E acaba limitando o poder de escolha delas. Né? E no caso da peça, elas já vêm com propostas já do que fazer, né? Sem
mãe antes, há muito tempo elas não vêm para essa casa, né, onde a mãe cuidava do irmão. A mãe acabou de falecer. A mãe acabou de falecer e a peça começa, né, pós-velório da mãe, pós-enterro da mãe. E elas já chegam nesse lugar já querendo resolver a vida do irmão, sem ao menos conversar com ele ou saber o que ele quer, né? E eles já conviviam anteriormente, antes da morte da mãe, ou começam a conviver agora, depois da morte da mãe? Elas foram embora muito cedo, né? Então elas meio que abandonaram a mãe e o irmão, assim, para ter a vida delas, as carreiras delas. Em outros lugares, né? Uma irmã mora em Madrid, a outra não diz ao certo, mas parece que é alguma coisa com 1 hora de distância ali de onde eles moram, nesse pequeno vilarejo, né? Onde o irmão mora com a mãe. Então a gente entende que é uma relação que talvez eles não se falam muito, né? Não tem esse convívio, talvez acompanha pelas redes sociais como tá a vida, comum, né? Cada um vai ter sua vida e a mãe fica dedicando, no caso de um filho com uma condição especial, né? Acaba dedicando a vida, e quando a mãe vai embora, aí os irmãos acabam tendo que assumir de uma certa maneira, né? E esse encontro vem muito nessa questão. Há muito tempo a gente não se vê, a gente não se fala, então a gente precisa trazer essas coisas, ver se está tudo bem, o que não está, né? Essas rupturas precisam ser bem compostas, né? Novamente, entender como está a vida deles, mas... Já seria, né, Bruno, um contexto de um encontro desafiador se fossem 3 irmãos que simplesmente... Sem nenhuma condição especial. Exatamente. Então, morre a mãe, né? Esse pai já morreu há muito tempo, morre a mãe, esses 3 irmãos, de repente, vão se reencontrar na casa dessa mãe agora para falar sobre testamento, para falar sobre herança. Isso é muito louco, né? Isso mexe sempre com tudo. É muito difícil esse momento. Muitas pessoas acabam se revelando nesse momento. Pessoas da sua família que você jamais imaginou que teria determinadas atitudes. Exatamente. E a pessoa te surpreende negativamente, né? É o que acontece na peça. Porque é comum de acontecer, Exato, né? E aí, isso é legal, porque até um feedback que a gente está tendo, assim, pessoas que já passaram por esse tipo de situação e que, de repente, começaram assistindo a peça, se identificar, nossa, eu sou meio Teresa, eu sou meio Maria, já me vi no lugar do Jacinto, mesmo sem ter algum tipo de condição especial, exatamente. Isso, e aquelas que nunca tinham parado para pensar que fatalmente vão se deparar com essa situação em algum momento da vida, não tem como escapar disso. Né? Pela ordem natural das coisas, um dia você vai perder tua mãe, você vai perder teu pai e vai ter que se confrontar com seus irmãos e para fazer escolhas, para, né, tomar decisões que são muito desafiadoras por conta da condição humana, de ego, de egoísmo, ou mesmo de uma generosidade que entra em embate com a generosidade do outro, e aí de repente eu não me coloco porque eu vou agradar o outro. Porque acho que é certo do que não é. Mexe com toda a estrutura familiar, né? Semana passada, uma pessoa me procurou no final da peça, assim, né? Foi cumprimentar e falou que ela faz inventário. Ela falou, eu faço isso, e é bem assim que acontece mesmo nas famílias. Ela falou, acontece muito isso, assim, de ter essas brigas e tudo mais, né? E a questão do espectro autista é uma cereja aí do bolo, né, na discussão, porque realmente, hoje em dia, se fala muito mais sobre essa questão, né, do espectro autista. Muitas pessoas eram autistas e não sabiam, não tinham o diagnóstico. O diagnóstico hoje é muito mais comum. Né? Então imagina antes, como você não tinha o diagnóstico e a coisa ficava mais confusa ainda, né? Eu não sei qual é o grau do autismo do personagem na peça. Eu acredito que seja algo entre o 1 e o 2, né? Eu fiz um estudo aí com psicólogos e tudo mais, e como ele tem muito texto, ele fala muito, então de fato não era o 3, a gente já descartou, né? Porque aí o 3 é nesse grau que eles não falam, é bem difícil e tudo mais. Então a gente ficou nessa variável entre o 1 e o 2, por questões que o texto trazia dele, né? O texto também em nenhum momento disse que ele era autista, só trazia que ele tinha uma deficiência intelectual. Mas aí a gente foi fazendo um diagnóstico a partir das falas, a partir de como era a relação das irmãs, como as irmãs falavam dele também durante a peça. E aí a gente foi diagnosticando e falou, é autista, assim, né? Foi muito para esse lado. E depois o texto é de que ano? É de 2012. Então, até conversando com o Alejandro, né, que a gente ainda bate um papo com ele, isso é muito legal, esse Jacinto, né, que é o personagem, é baseado num tio dele, que também é
autista, e essas duas irmãs também são... Uma, a gente até descobriu que ele fez baseado na mãe dele, e a outra numa tia dele, né? Então, acredito que também tem muito nessa questão, que é o que você acabou de falar. Esse tio talvez demorou para ter esse diagnóstico de autista, né? Com Porque certeza. veio de uma outra geração e tudo mais, que talvez era só considerado uma pessoa diferente uma ali, pessoa né? diferente. O que se falava, né? A pessoa tem algum problema, né? A gente está vendo a quantidade déficit. Quantos adultos hoje, né, estão recebendo o diagnóstico e como isso ajuda. Recebendo um alívio, né? Porque a pessoa fala, eu achei que eu fosse... eram pessoas estranhas, né? Eram pessoas estranhas. Que não se encaixavam, não se enquadravam, despadronizadas. Despadronizadas, exatamente. E agora as pessoas tendo esse diagnóstico, fica mais fácil para elas se entenderem, né? Porque imagina, você fica perdido, né? Exatamente, você fica desencaixado ali, sem saber o que está acontecendo. E a partir do momento que você tem o diagnóstico, pelo menos você tem um rumo. E hoje é algo que está tão difundido, né? As pessoas começaram a perder o medo mesmo e perder o preconceito porque antes, assim, a quantidade eu trabalho com crianças autistas, quantidade de mães e pais negando, né, não querendo muitas vezes nem levar para fazer a avaliação, porque vai que eu descubro que meu filho é autista. Um medo, né? Um medo. E aí hoje que isso está sendo normalizado, a gente entende também muito a peça como um respiro, assim, um lugar de entender dentro do campo poético, um espaço de reflexão, de identificação, aceitação. De aceitação, da gente, até porque o personagem dele, dando um spoiler aqui, ele faz uma virada que é de mostrar que, na verdade, essa pessoa que aparentemente teria que ter a vida decidida por essas duas irmãs é a pessoa que tem mais serenidade e sabedoria para se colocar de maneira consciente no processo e de dizer, peraí, olha só, isso, a minha voz é essa, eu quero ir por esse caminho, eu quero que vocês também façam isso. E pelo afeto, pelo carinho dele, ele acaba conseguindo conduzir as duas no pensamento dele. É muito bonito. Eu imagino a transformação durante a peça, né? Da relação. Porque às vezes a pessoa, pelo fato de ter essa condição, nem é escutada, né? E é a pessoa que tem mais sabedoria mesmo. É totalmente abafada. Tem muitos momentos assim, né? Elas chegam também, essas duas irmãs, quando elas chegam, elas já têm um pouco essa coisa essa meio desavença delas, né? Que faz tempo que elas não se veem, então começa essas farpinhas, né? Uma fica cutucando a outra, e quando o Jacinto entra, já tem aquela coisa, vamos ver agora o que ele vai fazer, né? Já tem uma conversa, ele é assim, ele é fofoqueiro ali com as vizinhas, ele vive com as vizinhas, com as pessoas velhas, então, tipo, ele se comporta igual a elas, né? Então elas já têm um preconceito. É muito legal, porque eu gosto muito desse início, que ele chega um pouquinho depois, porque elas já fazem um pré-julgamento dele, que vai preparando um terreno. Não é nada daquilo. Né? Mas é como elas enxergam ele, né? Olha, que curioso. E tem ido muitas pessoas com filhos autistas? Tem ido... Olha, ontem teve uma pessoa que me procurou no final, veio falar comigo, e que estava acompanhado de um irmão que é autista, ele estava lá também, me cumprimentou. Mas a gente tem algumas pessoas que vêm falar com a gente e relata muito assim, olha, eu fiquei pensando muito numa pessoa próxima a mim que tem um filho, ou eu conheço alguém ali que é da minha família que tem alguém que é autista e tal, então tem ido umas pessoas, assim, porque as tá sendo pessoas acabam se identificando e sempre gera uma discussão super importante, né? Eu acho que hoje em dia, se a pessoa não tem na família, ela conhece alguém que tem, que faz parte do espectro autista, porque hoje a gente está vendo, né, assim, tá vendo nas escolas. Quando a gente era criança, a gente não ouvia falar, né? Não tinha, aí, vamos pensar, uma década atrás, tinha um autista na sala de aula. Hoje você vê turmas, né, assim, uma turma de 20, de 25 crianças na escola, tem 5 autistas. Então, tá muito perto da gente e cada vez mais, eu, pelo menos, torço muito, vibro muito por isso, cada vez mais inclusos. É isso que é o importante mesmo. Na sociedade. Dar voz a essas pessoas, né? Ouvido. Dar voz e ouvido a essas pessoas, porque elas têm muito a dizer. E às vezes as pessoas não querem escutar, não acreditam no que a pessoa tem a dizer. E acabam perdendo muitas oportunidades de crescimento, né? Sim.
Eu acho que é muito isso que a peça traz também, para falar essa coisa, o que a Marina disse também, dessa inclusão e o respeito, né? Quando eu procurei, né, quando eu vi esse texto, eu gostei muito justamente porque eu sabia que ia ser desafiador para mim nesse sentido também, né? Eu não conhecia muitas pessoas com autismo, mas não convivia. E eu falei, é um momento para eu também estudar, conhecer e até crescer como pessoa, né? Nesse sentido. E é muito louco, assim, porque eu trabalho muito com um espetáculo infantil, então eu vou muito em escolas e agora que retomou as coisas pós-pandemia, então a gente tem ido em algumas escolas que tem sempre alguma criança autista e tem alguém acompanhando, e que num primeiro momento a gente não sabia como lidar, sabe? E agora, estudando e tudo mais, eu já tenho um outro olhar a isso, sabe? Né? De como chegar na escola, como né, junto com esse profissional que está ali cuidando dessa criança e tudo mais. Então eu acho que a peça também traz um pouco isso, né? E o teatro é uma ferramenta total. maravilhosa, né? Não tem nem o que falar, porque é o grande espelho ali. Você vai pelo lúdico, pelo poético, para tocar em questões absolutamente urgentes, humanas, né? Imprescindíveis. Necessárias. Sim. E o legal, isso foi legal você ter falado isso, porque também é um retorno bacana que a gente está tendo, essas pessoas se divertem muito na peça. Ouvindo a gente falar aqui, né? Parece você falar, nossa, é um drama, meu Deus, vou assistir. Né? Né? E vou ficar lá pensando, você vai. Mas tudo isso através de um espaço de conforto e entretenimento, do bom entretenimento que te traz a oportunidade de rir, de se emocionar e de refletir. É o combo completo, né? Eu adoro o termo tragicomédia. Tragicomédia. Né? É bem isso, é trágico, você ri e tem alguns momentos ainda que as pessoas riem e logo em seguida entra uma trilha tensa ou é um momento de tensão que dá aquela coisa, meu Deus, será que eu tinha que ter rido mesmo? Será que eu ri no momento errado? E é muito legal pra gente que tá ali no palco e sentindo isso também, né? O público ali junto com a gente. E é isso, né? É um momento de desespero deles, que é engraçado pro público, mas ali pra eles tá... Ah, sim, ali tá tenso. Tá tenso, Tem as risadas de nervoso, exato. tem as risadas de diversão e tem as risadas contidas assim, será que agora é hora de rir? É muito engraçado. Isso também que é muito legal no teatro, a gente como ator no palco, né? Vai sentindo aqui a reação da plateia na hora, né? E vai lidando com isso, né? Vai brincando e jogando com isso. E usando como combustível, então essa troca ela é muito mágica, né? Acho que esse é o grande ponto alto do teatro, né? Porque essa troca com a plateia ela é fundamental. Não existe teatro sem plateia. Não, é isso mesmo. É essa troca, esse calor assim com a galera, a gente sente logo no começo, né? Então a peça começa num clima e aí logo que já entra um momento ali de alfinetada entre essas irmãs, já tem uma piadinha, alguma coisa, a gente sente se a plateia já tá junto ali, então isso já vai dando um gás pra gente também, pra ir tocando até o fim da peça. Assim, Nossa, e a ideia, vocês ficam no Tucarena até 17 de dezembro. Isso, a gente fica até 17 de dezembro. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso, não sabemos essa primeira do ano temporada, que vem, quais as novidades que virão por aí. Já temos umas propostas, mas ainda estamos analisando o que a gente fazer, estamos estudando. Não é? Mas a gente quer muito fazer uma temporada aí para fora, a gente quer muito pro Rio também, fazer pelo menos um mês lá de temporada, talvez ir pro interior, né? Na verdade, a gente já sabe que a gente vai pro interior em algum momento, a gente tem algumas apresentações para fazer, que esse projeto como é realizado através da Lei Rouanet. Então a gente tem essa temporada aqui em São Paulo e tem mais algumas apresentações no interior. Então a gente está fechando as cidades, mas a gente não sabe ainda. Não posso falar para não gerar expectativa. Entendi. E no elenco tem mais a Regiane Alves. Exato, isso. Somos nós três. Três em cena. Os três em cena. Direção do Dan Rosseto, assistência e direção da Carol Estofela. Presente aqui no estúdio. Maravilhosa. Já entrevistei várias vezes aqui no Despadronizado, ela já é de casa. E agora... E Carol, como é ser assistente de direção? Olha... Vem cá. Vem. Chega mais. É uma experiência super diferente, né? E rica, porque... você vê o todo. É muito diferente de tudo, assim. Você vê... Não, vou falar rapidinho. Já estamos no finalzinho, a gente tem 5 minutos. Então eu vou falar muito rapidinho. Oi, gente. É super diferente. E
E como é que eu vou falar? Muito rico, tá olhando todo. É a primeira porque vez que você faz assistência? É a primeira vez, e o Dan eu conheço há muito tempo, né? A gente já trabalhou Sim. juntos tantas vezes. Então eu meio que entendo o que ele quer falar logo, o olhar dele, e você vê o todo. Aí você vê o que funciona, o que... Eu, como atriz, já fiz várias coisas que eu penso, nossa, olha como isso não faz a peça ir pra frente. Às vezes a gente começa a questionar coisas. É um grande aprendizado, É né? um Você tá super olhando de aprendizado, fora. porque você tá olhando e você fala assim, nossa, olha o que ajuda a direção. Se eu vier pronta aqui, se eu trouxer isso, se eu trouxer ideia, se eu trouxer coisas, ferramentas para o diretor ir embora, né? Tocar aquela peça, levantar logo. E gente, é muito diferente. Você tem ideia do figurino, você tem ideia do cenário, você o tempo todo uma outra visão, tem que estar ligado né? em Você tudo. não tá no palco, você tá fora. Do todo, né? Do Total. E agora tem uma coisa que é muito linda de ver, assim, os atores conquistando cada pedacinho daquele personagem, sabe? Às vezes nasce uma mão, às vezes nasce um trejeito, uma voz, um cabelo, qualquer coisa. Toque é ali lindo de ver. Você vê nascer mesmo, É né? muito lindo. Assim, Ai, que a legal. conquista de cada um, sabe? Ai, maravilhoso. Né? E é Vocês são isso. Uma assistente de direção muito querida, né? Atenta. Sim. E o espetáculo tá muito lindo. Vão lá assistir que os 3 estão arrasando. Ah, gente, olha a dica, não percam, ligue pra cá, garanta o seu par de ingressos, 31710221, 32624490. A gente tem 3 minutos ainda pra você ligar, pra garantir, é pra hoje ou pra semana que vem? A pessoa escolhe, pra outra semana, pro próximo sábado. Próximo Pode sábado, ser. às 9 da noite. Isso. Teatro exatamente. Tuca Arena. Então liga pra cá rapidinho pra garantir o par de ingressos. E vocês querem deixar os últimos recados? Tem o Instagram da Tem peça. uma coisa importante de dizer sobre as sessões com acessibilidade, né, ótimo. Bruno? Isso, todo sábado as sessões são com acessibilidade em Libras. E no sábado, dia 9 de dezembro, também vai ter sessão com audiodescrição. Que é com o fone, né? Isso, para deficientes Certo. visuais, isso. Ah, que ótimo, né? Isso é maravilhoso, cada vez mais, em todos os espetáculos a gente está tendo acessibilidade e é fundamental, né? Não tem como ser diferente. Tem os espaços para cadeirante, como tem que ter garantido ali em todos os teatros, no Tuca super acessível, então venham todos. É isso, gente. Ó, o espetáculo Nosso Irmão, de sexta, de novo, né? De sexta a domingo, no Teatro Tuca Arena. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla. Ah, vende pelo Simpla e na hora também, se a pessoa chegar para comprar também na bilheteria. do teatro, exatamente. Eu, Marina Elias e a Regiane Alves. Direção Dan Rosseto. Direção Dan Rosseto, Carolina Stoffela como assistente de direção. E o uma texto, equipe aí... Alejandro Meleiro. Meleiro. Isso, e tem o Instagram da peça também, para quem quiser acompanhar lá, o @Nosso Irmão a Peça. Ai, que legal. E em breve, novas, né? Novos Novas novos notícias caminhos. sobre Nosso Irmão, viagens, Tour. turnê. Teremos turnê Sim. de Nosso Irmão por aí. E é isso, gente. Acabou nosso programa muito rapidinho, né? Passou muito rápido, gente. Vocês não ligaram. Tudo bem, não ligaram, mas apareçam lá no teatro, né, gente? Hoje tem 9 horas da noite, o espetáculo Nosso Irmão. Você vai se divertir, você vai se emocionar, você vai refletir. Então, você vai ter o combo completo aí de uma experiência artística. Isso aí. Isso é maravilhoso. A gente ficou tanto tempo preso em casa, sem poder sair de casa, né? Eu acho que vocês estão sentindo isso. O público está indo mais ao teatro, não tá? Sim. Eu sinto isso depois da pandemia, que tem uma ida maior ao teatro justamente por essa saudade que a gente viveu no período que a gente ficou de castigo em casa, né, na pandemia. Eu sou suspeito, porque eu vou muito, né? Então... Mas eu vejo que está com mais público do que antes da pandemia. O cinema já não. Quando eu vou ao cinema, eu vejo que não está tão cheio. Porque hoje em dia, em casa, você tem o streaming, você tem uma série de coisas que acaba, né, prejudicando o público. Te Você dando vai aquela ao dúvida, né? Se você vai lá, Você vai ao assistiu de cinema casa quando é alguma mesmo. coisa 3D, alguma coisa assim, né? Mas o teatro é o contrário. Você vai pela experiência de estar ali, de estar, né? Do ao vivo, Ao né? vivo. Que a gente ficou privado tanto tempo, né? Pois é. Praticamente 2 anos. E isso até é um chamado para os jovens que acabaram, né, o pessoal lá com 15, 16 anos, quando começou a pandemia, que poderia ser uma idade de começar a ir com os amigos mais ao teatro e de repente não tiveram esse espaço aí no programa
de adolescente, exatamente. venham. Exatamente. Aproveitem, gente. A experiência é maravilhosa, eu garanto para vocês. E muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Adorei nosso papo. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @VanessaGoulart com 2 T's no final. Também tem o Instagram do programa, @Despadronizada com Z. E o canal no YouTube, Despadronizada com Z. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início. Gratidão eterna. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.